Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos e amigos, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui diretamente do templo sede da Assembleia de Deus em Mossoró. Toda sexta-feira à noite, aqui é culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra de Deus. E aqui estamos nesta noite, não temos como receber os irmãos aqui no templo sede, estamos fazendo uma live, mas Deus se faz presente aqui nesse lugar. Temos pelo menos 2 ou 3 pessoas, muito mais do que 2 ou 3 pessoas. Na verdade, temos aqui 8 pessoas adorando o nome do Senhor, louvando a Deus, cultuando a Cristo e reunidos na presença de Jesus. Eu quero saudar com a paz do Senhor nosso pastor presidente, pastor Miranda, pastor Vicente, certamente está nos acompanhando nesta noite, e todos os dirigentes de congregação, todos os irmãos, todos os membros e congregados da nossa igreja. Estamos vivendo um período excepcional, de muita luta, de muita dificuldade. Não estamos tendo condição de reunir toda a igreja nos templos por causa da pandemia, mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, meu amigo, que nos ouve, que nos assiste nesta noite. O céu não está fechado, o céu não está em quarentena, nós temos livre acesso ao trono da graça por meio da oração, por meio do nosso clamor. Uma porta se fecha aqui, mas outra porta se abre ali. E a igreja vai continuar servindo, vai continuar caminhando. É o mundo se curvando e a igreja de pé, como diz o hino. Como diz também outro hino, a igreja sempre caminhando. Jesus disse que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então a igreja, ela tem aquela atitude proativa. Se a gente não pode evangelizar de um jeito, a gente evangeliza de outro. Se não pode adorar em um local, a gente adora em outro. E assim nós vamos prosseguir, se adaptando a estas situações, aproveitando as oportunidades. Eu sei que a gente sente, a gente gostaria de ser de outra maneira, a gente sente, mas não vamos ficar a vida toda sentindo parado, imobilizado e reclamando e sem fazer a obra de Deus. Vamos aproveitar as oportunidades. E eu louvo a Deus, meus irmãos, porque ontem vários dirigentes de congregação, vários pastores, várias irmãs, vários irmãos foram orar na frente dos hospitais da nossa cidade. E foi um momento lindo, um momento maravilhoso, de clamor a Deus. E é isso, a igreja está trabalhando, levando conforto espiritual, levando esperança, levando boas novas. O evangelho são boas novas de salvação. Glórias ao nome de Jesus. Então, meu amado irmão, vamos aproveitar as oportunidades para falar de Jesus, para falar a palavra de Deus para as pessoas. Nós vamos meditar nesta noite numa palavra aqui no Salmo 107. O Salmo 107 é uma palavra muito interessante para nós, que vivemos neste período de tribulação, nesse período difícil. E diz aqui o versículo 1, Salmo 107, versículo 1, o salmista, em todo esse salmo, ele conclama o povo de Deus para louvar a Deus, para adorar o nome de Jesus, para poder ser grato ao Senhor pela bondade do Senhor e por tudo quanto Ele tem feito. Diz o Salmo 107, versículo 1: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Então nós somos conclamados, somos convocados para dar graças ao Senhor. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, Ele é bom. Alguém pode até questionar e dizer, mas por que se Deus é bom, está havendo esta pandemia no mundo? Por que se Deus é bom, tantas pessoas sofrem? Na verdade, meu irmão, minha irmã, o sofrimento e o mal existe no mundo por causa do pecado da humanidade. E o ser humano, a humanidade, cada vez mais distanciada de Deus. Jesus disse que, porventura, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? O amor de muitos esfriará.
Paulo disse que nós estamos vivendo tempos trabalhosos. Estamos vivendo tempos trabalhosos. São esses últimos dias que antecedem a vinda de Jesus. Já estamos vivendo no princípio das dores. Os sinais da volta de Jesus têm se cumprido. Têm se cumprido os sinais da volta de Jesus, e a igreja está preparada para o arrebatamento, preparada para subir às mansões celestiais. E a Bíblia diz que nesses tempos trabalhosos nos quais estamos vivendo. Por que são tempos trabalhosos? Porque os homens são egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Então essas são as características dos homens, das pessoas desses tempos trabalhosos, difíceis e terríveis, nos quais estamos vivendo. É por isso que a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 1, que essas pessoas são por natureza filhos da ira. Nós estamos numa situação, meus amados irmãos, em que toda a humanidade é, por natureza, filhos da ira, merecedores do castigo eterno. E diz Romanos no capítulo 1, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, por causa dos seus pecados. O mundo está sob o juízo de Deus. E nós que servimos a Deus, e nós que cremos no Senhor, vivemos aqui neste mundo, estamos nesta situação para ser profetas de Deus, para ser porta-vozes do Senhor, para falar as boas notícias do Evangelho, para falar para este mundo, que mesmo em meio ao caos, que mesmo debaixo de uma pandemia, a porta da graça ainda está aberta, a porta do arrependimento, a porta do perdão está aberta, e Jesus quer salvar a todo e qualquer pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. A humanidade é que se afastou de Deus, a humanidade é que não quer saber do Senhor, mas o seu amor dura para sempre. Glória a Deus. Mesmo debaixo do juízo, mesmo debaixo da luta, da tribulação, o amor de Deus é permanente, o amor de Deus é perene. Qualquer pessoa que queira se arrepender dos seus pecados, qualquer pessoa que queira se reconciliar com o seu Criador, Jesus está esperando de braços abertos e dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. A cidade de Jericó estava debaixo da maldição de Deus, porque aquele povo não queria saber de Deus, aquele povo era ímpio, aquele povo era pecador, e Deus executou juízo sobre aquela cidade. Mas naquela cidade de Jericó tinha uma prostituta, Raabe, uma mulher que ninguém dava nada por ela, mas aquela mulher creu no Senhor, aquela mulher creu no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se arrependeu dos seus pecados, e Deus deu livramento a ela. Glórias a Deus. Mesmo debaixo do juízo, mesmo debaixo do juízo de Deus, a porta da graça está aberta para todo aquele que se arrepender dos seus pecados. Aleluia. E estamos aqui nesta noite, amigo, amiga, dizendo para você: a porta da graça está aberta, porque Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia. Em todo este Salmo 107, o salmista, ele relata aqui várias experiências do povo de Israel pelas quais eles passaram, e ele é dividido em 5 sessões, em 5 partes. Nas 4 primeiras, ele fala do livramento de Deus em 4 situações terríveis pelas quais Israel passou. E do versículo 33 até o final, ele fala aqui um cântico de exaltação o nome do Senhor. E nesse salmo, ele fala nos versículos 4 a 9, que Deus deu livramento ao povo da fome e da sede. Nos versículos 10 a 16, Deus livrou eles da servidão e da tirania. Nos versículos 17 a 22, Deus livrou eles de enfermidade mortal. E no versículo 23 a 32, Deus livrou o povo de tempestades.
Se a gente observar esses versículos, nós vamos ver que o povo estava sofrendo por causa dos seus próprios pecados. O povo estava sofrendo, colhendo os frutos das más sementes que semearam. Porque a lei da semeadura e da colheita, ela é verdadeira, ela é implacável. Porque a Bíblia diz que não erreis, porque de Deus não se zomba. Aleluia, não erreis, porque de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, ele ceifará. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Esta é a lei da semeadura e da colheita. Do que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. E diz aqui o Salmo 107, quando você começa a ler, e você vai perceber que o sofrimento daquele povo, as lutas que eles estavam passando, os problemas foram consequências dos seus pecados, das suas más escolhas, da sua desobediência. Nos versículos 4 a 10, dos versículos 4 a 9, a gente vê que o povo passou fome e sede. Versículo 5 diz que eles estavam famintos e sedentos. A sua vida ia se esvaindo. Como diz, a vida já estava saindo de dentro deles. Estavam passando situação terrível no deserto, com fome. Mas diz o versículo 6, que na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Glória a Deus. Feliz é aquela pessoa, feliz é o homem, feliz é a mulher, que mesmo estando em desobediência, mas que na sua aflição clama a Deus, arrependido dos seus pecados, e busca socorro do Senhor. Agora, infelizmente, tem pessoas que mesmo debaixo da tribulação, mesmo debaixo do sofrimento, fica com o coração duro, um coração empedrado, e não amolece o coração. Mas diz aqui que o povo de Israel, embora tivesse suas falhas, embora estivesse naquela situação, por causa dos pecados deles, eles estavam já se esvaindo, estavam famintos e sedentos, mas mesmo com as suas fraquezas e as suas falhas, diz o versículo 6, que na sua aflição clamaram ao Senhor. Aleluia. Aflição é um sofrimento terrível, aflição é um sofrimento profundo, aflição é agonia, é angústia, é um sofrimento muito grande, pelo qual ele estava passando. E Jesus não escondeu de ninguém, e ele disse: filhinhos, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tudo sucede igualmente a todos, como diz o pregador, como diz o livro de Eclesiastes. Do mesmo jeito que a chuva cai sobre justos e injustos, do mesmo jeito que o sol nasce sobre justos e injustos, também as pandemias, as pestes, as enfermidades, elas assolam o mundo e vêm sobre justos e injustos. Mas tem uma diferença, aleluia, como diz a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. O justo, ele tem a quem clamar, o justo conhece a Deus, o justo, ele tem um canal aberto de comunicação online com o céu, e na sua aflição, ele clama ao Senhor. Aleluia. O justo não está sozinho na batalha, nós não nos sentimos sozinhos nesta batalha, porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Na sua aflição clamaram ao Senhor. Clamar é gritar, clamar é rogar, clamar é pedir com insistência. Só clama quem sente precisão, só clama quem está aflito. Aleluia. E Jesus, a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Uma das piores coisas, um dos maiores sentimentos que o ser humano pode passar é quando ele fala com alguém e alguém não te dá resposta. O calado por resposta é muito ruim. É muito ruim quando a gente
fala com alguém, se comunica com alguém e essa pessoa faz de conta que você nem falou. É muito ruim isso. A gente se sente rejeitado, se sente para lá. Mas quando o crente clama ao Senhor, é diferente. Ele sabe que Deus ouve a sua oração. Ele tem livre acesso ao trono da graça, o Santo dos Santos celestial. E diz o versículo 5, que na sua aflição clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou da tribulação em que se encontrava. O nosso Deus é Deus de livramento. O nosso Deus é Deus de livramento. Não importa a sua situação, não importa o tipo de aflição que você está vivendo, não importa qual seja o seu problema, mas o nosso Deus é Deus de livramento. Nesta noite, fique com esta palavra: o nosso Deus é Deus de livramento. Pastor, mas a luta está grande. O nosso Deus é Deus de livramento. Aleluia. Se o diabo quiser colocar na sua cabeça que vai piorar, que vai ficar ruim, que você vai morrer, que você vai sofrer, que vai ser um caos, diga para ele: o nosso Deus é Deus de livramento. O meu Deus é Deus de livramento. Aleluia, glórias ao nome do Senhor, que nos livra de todo mal. Aleluia. E quando vem o livramento, temos que dar graças ao Senhor. Quando vem o livramento, temos que dar graças ao Senhor, porque o nosso Deus, irmãos, é Deus que gosta, que os seus filhos agradeçam a Ele. Versículo 8, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Pense, irmãos, coisa boa que é agradecer bênção. Crente gosta de agradecer bênção. Quem não gosta, irmão, de agradecer bênção? É muito bom agradecer bênção. É muito bom louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor. E Deus, irmãos, Ele muitas vezes permite a gente passar por situações que para os homens é impossível aquele problema ser resolvido, para poder a gente entender que é Deus que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Porque quando as coisas são muito fáceis, a gente é difícil de atribuir a Deus a vitória. A gente vai dizer: não, isso deu certo por causa da minha capacidade, isso deu certo por causa da minha amizade, isso deu certo por causa do meu dinheiro, isso aqui deu certo por causa disso, daquilo outro. E dificilmente atribui a Deus a vitória. Mas muitas vezes, na escola de Deus, na pedagogia de Jeová, Ele permite que às vezes a gente passe por situações para que a gente possa olhar de um lado para o outro e não ver escape humano, mas quando a gente olha para o céu, a gente vê que Deus é o Deus de livramento. Aleluia. Porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Então, meus irmãos, este Salmo 107, ele ensina para nós, inclusive essa frase aqui do versículo 6, na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os livrou da tribulação. Essa declaração, ela é repetida 4 vezes, aparece 4 vezes. Então aparece no versículo 6, aparece no versículo 13, repete no versículo 19 e repete também no versículo 28. Porque repete 4 vezes, é porque o objetivo da palavra de Deus é nos incentivar a clamar a Deus quando estivermos em aflição. Quando você estiver em aflição, não vai ficar botando a boca no trombone do Facebook, do Instagram, mas você bote a boca no trombone para dar oração, para orar a Deus, para clamar ao Senhor. Quando você estiver passando por aflição, não vá murmurar, mas você clame ao Senhor. Glórias a Deus. Dos versículos 10 a 16, fala do livramento de Deus ao seu povo, quando eles estavam passando por servidão, por tirania, perseguidos, presos, escravizados lá no Egito. Mas Deus deu vitória a ele. Quando Deus chamou Moisés e disse: eu ouvi o clamor do meu povo. Aleluia. Se você está sendo oprimido por alguma coisa,
se você está sendo oprimido pelo seu patrão, se você está sendo oprimido pela sua patroa, se você está sendo oprimido, seja lá por quem for, mas saiba de uma coisa: clame a Deus. Clame ao Senhor, porque Deus, irmãos, tem negócio com pessoas que sofrem de injustiças, não é? Porque é o nosso Deus que luta as nossas causas. Entregue ao Senhor a sua causa, que Ele vai fazer justiça na sua vida. Glórias a Deus, nascerá para você o sol da justiça. Então Deus deu vitória a eles, né? Deus tirou eles das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Versículo 16: porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. É difícil de resolver? Deus dá vitória. A porta está fechada, mas Deus é poderoso para abrir. Ele tanto abre porta como Ele fecha a porta. Então, operando Deus, quem impedirá? Não temas, porque Deus, Ele é todo poderoso. Aleluia. Versículos 17 a 22 fala do livramento de Deus para problemas de enfermidades e doenças. As doenças existem no mundo, as enfermidades, as pestes existem no mundo por causa do pecado do homem. Deus não nos criou para isso, e a Bíblia diz que quando a gente for para o céu, quando a gente for arrebatado, aleluia, a Bíblia diz que isto que é mortal se revestirá da imortalidade, isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Glórias ao nome de Jesus. Agora você tem um corpo mortal, sujeito a virose, sujeito a doença dessa ou doença daquela, mas quando a gente for arrebatado, quando a gente for para o céu, não vai haver mais luto, não vai haver mais morte, não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, não vai haver mais enfermidade, porque vai acontecer a glorificação do nosso corpo. E a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 3 que nós teremos um corpo glorioso semelhante ao corpo de Jesus, e qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, porque também, assim como também ele é puro. Então, meus irmãos, o povo também passou problemas de enfermidades, o povo também passou por problemas de doenças, de pestes, mas eles clamaram ao Senhor na sua aflição, e Deus deu vitória. Sentiram até mesmo, como diz o versículo 18, repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Tiveram tanta enfermidade, tanto problema, que deu um fastígio terrível, não comia nada, tinha repugnância por toda a comida, talvez também não sentisse nem fome, nem cheiro, perdeu o paladar, né? Ficava enjoado, chegaram até perto de morrer. Mas diz o versículo 19, que na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Este é o segredo, meu irmão, este é o segredo, minha irmã, é clamar ao Senhor, é clamar a Deus. Às vezes você se encontra em situação tão difícil, em problema tão grande, que você olha para um lado e para outro, não tem ninguém para te socorrer, não tem ninguém para você conversar, não tem ninguém para você desabafar, não tem ninguém para você pedir ajuda. Mas eu quero te dizer uma coisa: a porta do céu está aberta 24 horas por dia. Ah, pastor, mas eu estou aqui, não posso me comunicar com ninguém, eu estou nesse leito, eu estou isolado, mas o céu está aberto para você. Glórias a Deus. Clame ao Senhor na sua aflição e Ele vai salvar você da sua tribulação. Versículo 20 diz: Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Versículo 20, Salmo 107, versículo 20. Eu quero deixar para você esta palavra. Você que está enfermo, seja lá de coronavírus ou qualquer outra enfermidade, eu quero dizer uma coisa para você: o nosso Deus é o Jeová Shammah, é o Senhor que sara, é o Senhor que cura. Glórias a Deus. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Glórias a Deus. A última palavra não é do médico,
A última palavra não é da ciência. Respeitamos a ciência, respeitamos a medicina, respeitamos os profissionais de saúde, mas eu quero dizer uma coisa, que Deus é Deus de impossível. Para Deus nada é impossível. A última palavra sempre será, e sempre será a palavra de Deus. Basta apenas uma palavra. Foi assim que o centurião disse a Jesus: Jesus, o meu empregado está doente lá em casa, o meu empregado está enfermo, ele está doente e vai morrer se continuar desse jeito. E Jesus disse: eu vou lá e vou dar saúde a ele. E o centurião, ele cria tanto em Jesus, ele tinha uma fé tão grande no Senhor e disse: Senhor, eu não sou nem digno do que o Senhor vá e entre na minha casa. Eu sou tão pecador, eu nem mereço, não tenho nem esse merecimento do Senhor entrar na minha casa, quanto mais ir lá para curar o meu empregado. Mas diz somente uma palavra, aleluia, glória a Deus, diz somente uma palavra e meu criado sarará. Diz somente uma palavra que o meu empregado vai ficar curado, porque Deus, pela sua palavra, Ele criou os céus e a terra. Pela sua palavra, Ele sustenta todo o universo com a palavra do seu poder, e com a palavra dele, Ele repreende tudo o que for de coronavírus, de Covid-19, de Covid-19, seja lá do que for, porque nada subsiste diante da palavra de Deus. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Versículo 22. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. A igreja tem que ser o povo mais agradecido da terra. O crente deve ser a pessoa mais agradecida da terra, porque ele recebeu, como a Bíblia diz, uma tão grande salvação. E nós temos motivos para ser gratos a Deus. Temos motivos para agradecer ao Senhor. Em tudo dai graças, como diz a palavra de Deus. Sede agradecidos. Essa é a natureza do crente. Temos muitos motivos para agradecer ao Senhor e anunciar as suas obras com cântico de alegria. Nós anunciamos as obras de Deus, nós anunciamos o que Deus fez, o que Deus faz com alegria. O pregador do evangelho, ele não é um arengueiro, ele não é um brigão. Quando ele vai evangelizar, ele não fica falando abobrinha, mas ele fala, anuncia as obras de Deus com cânticos de alegria. E quantas pessoas, irmãos, estão aflitas, quantas pessoas estão desesperadas, estão angustiadas, e quando ouve um cântico, quando ouve um louvor, quando ouve a palavra de Deus, quando lê um salmo como esse, a sua fé se renova. Aleluia, a sua fé aumenta, a tristeza vai embora, a alegria chega, e nós como igreja temos que anunciar as obras de Deus. Vivemos em um mundo secularizado, vivemos em um mundo em que cada vez mais as pessoas não creem mais no sobrenatural. Quando crê no sobrenatural, é no sobrenatural do diabo e não no sobrenatural de Deus. Tem gente que tem uma facilidade muito grande para acreditar em misticismos diabólicos que tem por aí, travestido de muitas embalagens. Aí eles têm facilidade de crer num bocado de superstições diabólicas que tem aí. Mas tem dificuldade de crer no sobrenatural de Deus. E o único povo da terra que tem esse acesso a Deus, de clamar a Deus, de orar ao Senhor e pedir cura e milagres, é o povo de Deus. Nós, irmãos, somos instrumentos de Deus para orar pelo povo, para falar de Jesus para o povo, para mostrar ao povo que o nosso Deus é poderoso e vivo e age no planeta Terra. As pessoas precisam crer, as pessoas precisam ter esperança no Senhor. Aleluia! Nós somos esses portadores da mensagem poderosa de Deus. E para finalizar, nos versículos 23 a 32, fala de situação de aflição, que eles estavam no meio de tempestades.
aleluia, eles estavam a tempo de naufragarem, no seu barco, nas águas, mas Deus, como diz o versículo 29 e 30, reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. A luta está grande, a tempestade está grande na sua vida, a aflição está grande. Você acha que as ondas das lutas diárias vão tragar você, vai derrubar o seu barco e vai afundar você neste mar? Não tenha medo, porque Deus reduz a tempestade a uma brisa suave, a serenas ondas, e as ondas sossegaram. Eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Nesta noite, fique com esta palavra. Deus tem um porto seguro para você. Deus tem vitória para você. Na sua aflição, clame a Deus, que Deus vai dar vitória a você e a sua família. Vamos orar neste momento. Nós vamos encerrar este culto, essa transmissão, esta palavra. Tem alguns irmãos aqui conosco, convido para ficar em pé, e nós vamos orar a Deus, nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos sentir a aflição. O intercessor, ele se coloca no lugar do aflito, ele tem que ter empatia, alteridade, sentir, na pele do outro, para clamar a Deus por vitória, e Deus vai dar vitória. Senhor amado, meu Deus, meu Pai querido, estamos aqui na Tua presença nesta noite, ó Pai. Confiamos na Tua palavra, Senhor. Meu Deus, meu Pai, debaixo da promessa da Tua palavra, que se estivermos em aflição e clamarmos a Ti, Senhor, o Senhor vai entrar com providência, o Senhor vai dar vitória, o Senhor vai intervir em toda e qualquer situação. E assim, ó Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, ó Pai, livra-nos desta pandemia. Meu Deus, tem misericórdia da nossa cidade de Mossoró, do estado do Rio Grande do Norte, do país inteiro, do Brasil. Meu Deus, meu Pai, ajuda, Jesus, tem misericórdia, meu Deus, repreende esta pandemia, repreende este vírus, com uma só palavra Tua, Senhor, o Senhor ordena e o milagre é feito, o milagre acontece. Meu Deus, tem misericórdia das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que estão padecendo com esta enfermidade. Ajuda, Senhor, meu Deus, que o Senhor esteja abrindo a porta, dando esperança, dando graça, colocando fé no coração das pessoas. Meu Pai, meu Senhor, que o Senhor esteja visitando os leitos dos hospitais, que o Senhor esteja falando aos corações, que o Teu Espírito venha convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e venha salvar no meio desta tempestade, no meio desta aflição. Contempla, Senhor, os Teus filhos, os Teus servos, as Tuas servas que estão enfermas. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos irmãos que estão enfermos. Repreende esta enfermidade, dá saúde ao Teu povo, nos protege de todo o mal. Meu Deus, orienta a Tua igreja, orienta o Teu povo, orienta as lideranças da Tua igreja, para que a gente não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos estar olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Meu Deus, muito obrigado por esse sistema de comunicação, essas pessoas que nos ouvem e nos assistem neste momento. Ajuda e abençoe elas, é o que Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, muito obrigado pela sua audiência. Domingo de manhã, de 9 às 10, nós vamos ter aqui a EBD ao vivo, e de 10 ao meio-dia, o clamor. Deus abençoe vocês, nos acompanhe nas redes sociais e receba a bênção apostólica neste momento. Que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor e até a próxima sexta, se Deus quiser.